Tá, Marina, mas eu só fiz pesquisa dogmática, tem um tal de índice de concordância que eu ouvi falar, índice de confiabilidade, eu não sei nada disso, eu posso fazer pesquisa empírica? Pode sim. Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre como fazer a transição entre fazer pesquisa dogmática para fazer pesquisa empírica, quais são os desafios que se enfrenta passando de um tipo de pesquisa para o outro, para quem nunca fez e tem ali uma vontade de iniciar uma pesquisa científica empírica. Eu sei que a pesquisa empírica pode parecer complexa, pode parecer difícil, e quando a gente fala em rigor científico, tudo fica muito mais complicado. Existem sim técnicas muito complexas dentro da pesquisa empírica, mas é possível que todo mundo faça uma pesquisa empírica, que comece do zero, que saia de conhecimento nenhum para efetivamente colocar uma pesquisa em prática. E eu quero conversar com vocês sobre justamente quais são os desafios que se espera nessa jornada aí e como a gente pode resolver eles. O primeiro desafio é justamente entender como se pensa na pesquisa empírica e pode parecer complexo, mas na verdade, se você usar um guia, por exemplo, quando eu iniciei com a arte da pesquisa. Pode deixar que eu coloco aqui embaixo na descrição a referência dele. Se você usar um guia, como um livro, por exemplo, que vai te dando todo o passo a passo da pesquisa, é tranquilo, é só seguir esse passo a passo, não tem nada muito absurdo no meio do caminho. Então, o ideal é ter justamente um livro, um artigo que explique como fazer pesquisa, ou mesmo aqui os vídeos de algum canal no YouTube, que te expliquem aí como se vai fazendo passo a passo para que você possa ter um guia realmente. E é muito legal ter alguém que saiba fazer pesquisa empírica por perto, seja um orientador, orientadora, seja algum canal no Instagram, no YouTube, que vai te responder, né, que possa te dar esse auxílio, algum amigo, amiga, que possa te dar o mesmo auxílio para que você possa ir tirando dúvidas, porque elas vão surgir, com certeza, ao longo do caminho. Outro desafio é justamente o que a gente comentou ali no início, né? Com certeza existem métodos dentro da pesquisa empírica que são complexos. Só que você que está iniciando não precisa começar fazendo uma revisão sistemática, não precisa iniciar fazendo uma pesquisa quantitativa, que realmente vão demandar etapas específicas e vão demandar, de repente, fórmulas para saber a confiabilidade, a concordância, enfim. Não precisa de nada disso, você pode iniciar por um método um pouco mais simples, um método qualitativo, por exemplo, que vai focar muito mais na especificidade dos dados do que necessariamente, né, na quantidade. Então vão ser menos fontes para serem analisadas, e aí dá para usar, por exemplo, análise documental ou entrevistas, então algum método um pouco mais tranquilo. E aí o que fazer? Você escolhe o método mais adequado para sua pesquisa e estuda só ele. Ninguém precisa, para fazer uma pesquisa que vai usar entrevistas, saber de todos os métodos que existem dentro da pesquisa empírica. A gente vai, na medida em que vai fazendo uma nova pesquisa e vai precisando de um novo método, vai aprendendo mais sobre esse método. Não há necessidade de saber tudo sobre todos os métodos de cara. Então, essa dica eu acho muito importante para que a gente desmistifique um pouco de pesquisa empírica é muito difícil, eu nunca vou conseguir. Não, tá? Tem métodos bem mais tranquilos, a análise documental é muito mais tranquila. É claro que a gente vai ter que ter um rigor na hora de aplicar esse método, mas aí, como eu disse, você vai estudar o seu método e se aperfeiçoar nele, tem livros sobre cada método, tem artigos sobre cada método, e aí você pode se tornar um especialista nesse método, e aí não vai ter mais tanta dificuldade assim. E o terceiro desafio que a gente acaba enfrentando ao passar da dogmática para a pesquisa empírica é justamente concretizar
alguns conceitos abstratos que a gente tem na dogmática. E para isso eu trouxe aqui para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição também, uma pesquisa que faz isso muito bem, dá para a gente aprender muito com esse artigo, que é A Onça com o Meu Suspeito, que é um artigo que vai buscar entender se em determinado lugar e tempo havia Estado de Direito. E aí compreendam que para fazer uma pesquisa tentando verificar se há Estado de Direito não é algo que a gente olha para a rua e percebe se tem Estado de Direito ou não percebe, certo? Então, quais são as fontes que esses pesquisadores escolheram para verificar exatamente se havia ou não Estado de Direito? Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles chegaram num consenso sobre qual seria o consenso entre os conceitos de Estado de Direito, então algo que na dogmática já é mais comum, né, entre determinados autores. Com esse consenso eles pensaram, bom, então o Estado de Direito teria essas características aqui. Como eu posso verificar essas características na prática? Então, por exemplo, agora eu não lembro de cabeça se essa foi uma das características, mas digamos que falasse fazer cumprir a lei. Então, eles foram avaliar os documentos da delegacia local, os documentos daquele período, para estudar através desses documentos se a lei era cumprida, né? Se fazia cumprir a lei. Em conjunto com isso, eles olharam, por exemplo, para as pessoas, né? Para a experiência das pessoas e a visão das pessoas a respeito daquilo. Então, eles fizeram entrevistas com algumas pessoas e ali a gente também pode entender a percepção das pessoas de se fazia ou não cumprir a lei. Então, percebam que a gente pega um conceito super abstrato, Estado de Direito, que não dá para olhar para a rua e perceber se há ou não Estado de Direito, e tornaram algo concreto, né? Chegaram num consenso de conceito e aí tornaram algo concreto. E é isso que a gente precisa fazer. Na pesquisa empírica, a gente precisa olhar para fontes que vão ser documentos, que vão ser entrevistas, que vão ser o próprio ambiente, né? Quando a gente vai fazer uma etnografia. Então, essa transposição de abstrato para concreto também é com certeza um desafio que se enfrenta ao mudar, digamos, a mentalidade de fazer uma pesquisa dogmática para fazer uma pesquisa empírica, mas é algo também super interessante de a gente pensar, né? Porque cá entre nós, onde está o Estado de Direito? Além de um conceito abstrato, aonde a gente poderia realmente verificar se há Estado de Direito? Então, eu acho que fazer esse exercício de pensamento em relação aos princípios, em relação às leis, em relação a conceitos abstratos que a gente tem na dogmática, é algo muito interessante, inclusive para a dogmática, é algo que acrescenta muito na experiência jurídica, vocês não concordam? Então, bom, eu quero saber se vocês têm algum receio de fazer pesquisa empírica, se vocês têm vontade de fazer pesquisa empírica, se eu desmistifiquei aqui de fato alguns dos receios talvez que vocês tivessem, ou se vocês estão tocando em pesquisa empírica aí, estão dando seguimento e quero saber o que vocês têm feito de pesquisa por aí. Gente, deixem um like para eu saber se vocês gostaram. Se inscrevam para mais conteúdos como esse. A gente se vê logo mais. Um beijo e tchau, tchau!